o versículo 13 até o 22. 1 Pedro 3, versículo 13 a 22. Diz assim: se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Então esse é o trecho que nós vamos estudar para terminar o capítulo 3 da carta do apóstolo Pedro. Depois nós vamos estudar o capítulo 4 e o capítulo 5. Quer dizer, mais 3 semanas e nós concluímos então o nosso estudo nesta carta do apóstolo Pedro. Carta esta que nós adotamos como tema conduta cristã em tempos de crise. Então nós vemos, na verdade, tempos de crise. As pessoas elas já perderam conceitos, valores, princípios, e o que a palavra de Deus nos diz sobre valores, conceitos e princípios, principalmente na questão cristã, que nós precisamos sempre repensar e, claro, tomar como base também para a nossa vida. Hoje, uma conduta cristã em tempos de crise, nós vamos aprender como defender a nossa fé, fundamentado em Jesus. Versículo 13, vamos ler o versículo 13? 1 Pedro 3, versículo 13. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Em outras palavras, por que temer o mal desse mundo? Pergunta, do apóstolo Pedro aqui. Olha, se vocês querem fazer o bem, quem vai fazer mal para vocês? Quem vai fazer mal para vocês se vocês forem zelosos na prática do bem? O apóstolo Pedro, na verdade, quando ele diz essas palavras, ele parece que está parafraseando o Salmo 34. O Salmo 34, lá nós vemos uma promessa de Deus. Olha lá, Salmo 34, versículo 10, 11 e 12. O Salmo 34, versículo 10, 11 e 12. Diz assim: até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? A resposta que o apóstolo Pedro está dando para os cristãos é de que Deus garante, mesmo que as pessoas façam mal para vocês, Deus abençoa os justos. Olha o versículo 14.
1 Pedro 3,14, vamos ler? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Os cristãos, naquela época, quando Pedro está escrevendo a sua carta, os cristãos eles eram mal falados. Por quê? Bem, por algumas coisas. Os cristãos eles eram acusados de canibalismo por causa da Santa Ceia. Nós já aprendemos isso lá no começo, quando nós começamos a estudar a carta de Pedro. Eles eram acusados de serem insubordinados ao imperador, porque o imperador naquela época tinha o título de Quírios, de Senhor, e os cristãos agora dobravam os seus joelhos somente para o Quírios, Senhor Jesus. Então, para os pagãos, para os cidadãos romanos, os cristãos eram insubordinados. É por isso que Pedro escreve aquela parte, olha, respeitem as autoridades. Ele está falando, não há conflito. É porque nós sabemos quem é o nosso Senhor, enquanto que o mundo ainda não sabe quem é o seu Senhor. Aí por isso Pedro está fazendo a recomendação. Se vocês fizerem o bem, alguém vai fazer mal contra vocês? Bem, se fizerem, não se preocupem, porque Deus fará o bem para vocês. Deus tem uma recompensa guardada para os seus filhos e para as suas filhas que forem fiéis. Versículo 14, nós vemos ali que o apóstolo está falando assim, ó, você, Lídio, será feliz se tiver de sofrer por fazer o que é certo. O apóstolo Pedro, ele reconhece, porque ele está fazendo uma pergunta. Vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará mal? Aí ele está respondendo essa pergunta, ele está falando assim, olha, é claro que vocês vão sofrer. Sabem por quê? Porque este mundo vive uma verdadeira decadência. O diabo, gente, nós aprendemos isso lá em Apocalipse, o diabo está vencido. Só que o mundo ainda está sujeito ao maligno. O diabo continua atuando neste mundo. Como que ele atua? Pela nossa velha natureza, nós falamos pela nossa carne e pelo mundo. Ele continua agindo. Então esse mundo que está em decadência por causa do maligno, ele faz com que o cristão sofra sim. Mas o sofrimento sem justa causa, Pedro está falando, não deve ser alarde para os cristãos. Lídio, se você sofre porque você é cristão, agradeça a Deus por isso. Gilson, você sofre porque é cristão, agradeça a Deus por isso. Não fique alarmado por isso. Não fique preocupado por isso. Não sofra mais por causa disso. Não fique se perguntando por quê, para quê. Diz ali, vocês serão felizes se vocês sofrerem por causa da justiça. Vocês são bem-aventurados. Nós não precisamos ter medo, gente, como diz Jesus, e está apresentado lá pelo evangelista, vocês não precisam ter medo das pessoas deste mundo, porque a única coisa que eles podem fazer contra nós é tirar a nossa vida, mas eles não podem ferir a nossa alma. Podem ferir o nosso corpo, mas a nossa alma eles não conseguem danificar. Claro que essa também já foi palavras de Jesus, né? Pedro ele está falando aqui aquilo que ele aprendeu de Jesus. Lá no Sermão do Monte, Jesus ele disse palavras semelhantes. Vamos ver? Mateus 5, 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 e o 12. Quem quer ler? Mateus 5, 11 e 12. Pode ler. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pedro não está falando nada diferente daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte.
Vocês, ele diz, vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Em outras palavras, Pedro está dizendo, não esqueçam da herança que vocês têm. Eu sei, gente, que a gente não pode esquecer do mundo olhando só para o céu. Mas muitas vezes a gente se agarra tanto no mundo que se esquece do céu. Eu sou cidadão aqui e agora, mas ao mesmo tempo que eu sou cidadão aqui e agora, que eu devo respeito às autoridades, ao mesmo tempo eu sou cidadão do céu. Eu tenho a vida eterna e eu não posso perder isso de vista. O apóstolo Pedro, quando ele fala, vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo, não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Na verdade, Pedro, ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Ele está se lembrando das palavras que foram ditas pelo profeta Isaías. Na época do profeta Isaías, então a população ela estava aterrorizada, porque o rei assírio e o seu exército iria invadir. Só que aquela ameaça não resultou em nada, porque lá no capítulo 8 de Isaías, nós vemos um dos mais notáveis milagres da história. Ou seja, o rei Senaqueribe e as suas tropas foram conquistadas pelo Senhor. Aí Pedro está se lembrando desse episódio, ele está falando, por que vocês estão com medo? Por que vocês cristãos que estão espalhados por onde? Pelo Ponto, pela Capadócia, estão espalhados por toda a região da Ásia, pela Bitínia, estão por ali espalhados, estão como sementinhas de Deus. Só que daí Pedro está falando, não fiquem acanhados, não fiquem temerosos diante dessa situação, tenham ânimo. Vamos ver o versículo 15 agora? Vamos ver 1 Pedro 3, versículo 15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Testemunho cristão na sociedade é algo urgente diante de algo concreto. Responder, defesa, apologia. Nós vivemos num mundo, gente, que há muitas apologias. Hoje as pessoas estão defendendo, como se dizem, né? Claro que a gente também tem que olhar para isso com cuidado, mas falam assim, não, eu estou defendendo as minorias. Aí eles fazem as suas verdadeiras apologias. E muitas dessas apologias acabam indo contra princípios da fé cristã. E daí o apóstolo Pedro, naquela época, está falando, olha, vocês estão aí, fugindo, sendo perseguidos, mas não tenham medo de ninguém. Pelo contrário, tenham respeito por Cristo. Tratem Ele como Quírios de vocês. Estejam prontos para responder. E a resposta poderia ser de maneira formal, ou seja, sob julgamento, ou informal, em conversas corriqueiras. Pessoal, me chamou a atenção esse detalhe aqui, responder, sob julgamento. Naquela época, sob julgamento, era difícil fazer uma confissão de fé, responder à esperança que o cristão tinha. Por quê? Porque se ele falasse que ele adorava o Senhor Jesus, ele seria morto. Hoje, eu já penso o contrário. Hoje nós estamos com dificuldade nas nossas conversas informais. Porque perante os outros, né, Lígia? Perante os outros a gente quer confessar. Porque para as outras pessoas dizerem, olha, a Leandra é cristã. Tá vendo? Hoje a gente, na frente de outra, a gente pode até confessar. Mas e nas nossas conversas corriqueiras? Quando eu estou lá com o meu amigo e ele está pedindo conselho, eu consigo lembrar da esperança que eu tenho e eu confesso a esperança que eu tenho para essa pessoa? Ou não?
Pedro está falando para responder. Em que momento? Perante todos, mas também nas conversas corriqueiras. Ele diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir: Débora, explique para mim a razão da esperança que você tem. Responder significa dar um relato racional e inteligível. Qual esperança você tem? Qual é a tua esperança? Essa semana, conversando com uma pessoa, e eu sabia que naquela situação não deveria ter dito o que eu disse, mas foi necessário dizer, porque eu tinha que mostrar para a pessoa que o ponto estava em Cristo e não na pessoa. Será que nós temos certa a nossa esperança? Eu sei, o advogado ele não precisa de nenhum advogado humano que justifique ele. Mas, quando as pessoas vêm sobre nós, principalmente sobre a nossa fé, com ataques ideológicos, é muito importante a gente mostrar para a pessoa que nós temos uma esperança e que muitas vezes a nossa esperança vai contra aquilo que o mundo prega. Vamos ler o versículo 16? Versículo 16. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Ou seja, Pedro está falando: bem, você vai responder. Você vai responder sobre a esperança que você tem. De que maneira? Sem ser arrogante. Esse é o primeiro ponto, sem ser arrogante. Lembram na semana passada? A gente falou sobre a mulher. Se a mulher é casada com um homem não cristão, Pedro está dando um conselho. Como ela vai dar testemunho para o marido dela? Calada, quieta, sem falar uma palavra. E aqui Pedro está falando: se o mundo pedir para vocês explicar a razão da esperança de vocês, façam isso. Mas de maneira tranquila, sem arrogância, sem querer, como se diz, impor aquilo que você crê. Aí ele fala ali, de boa consciência ou de consciência limpa. Eu fiquei pensando nesse consciência limpa, eu fiquei pensando em Pedro. Pedro, quando ele disse lá para aquela mulher, ele convenceu, ele quis convencer, ele até praguejou contra aquela mulher que disse: esse é seguidor do mestre, eu não sou. Como ficou a consciência de Pedro? Eu fiquei pensando nisso. Responda, mas dignamente. Não muitas vezes deixando de aproveitar as oportunidades. Pessoal, a gente tem que lembrar um pouco do contexto dessa carta. Naquela época, os cristãos, eles estavam fugindo por causa da fé. Então, se alguém chegasse lá e falasse: você é cristão? Não, eu não sou. Era tentador ter que mentir para não correr o risco de ser preso ou morto. Nesse sentido que o apóstolo Pedro ele está falando: olha, tenham consciência limpa. Vocês não precisam ter medo das pessoas que perseguem vocês. Lembrem, Deus tem uma recompensa guardada para vocês. Aí ele fala o resultado disso, porque as pessoas que falam mal de vocês, elas é que vão sentir vergonha, não vocês. Teve uma época, e eu não sei se ainda está sendo assim, mas eu acho que não, acho que já mudou bastante, mas teve uma época aí que era complicado as pessoas se autodenominar evangélica. Na verdade, tem gente que tem até vergonha do nome evangélica. Eu sempre digo assim: eu não devo ter vergonha do nome evangélica. Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu vou tirar o nome evangélica. Por quê? Explique o que é evangélico. Mostre o que é ser evangélico. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha do evangelho.
Não tenha vergonha do que Cristo fez por você, porque é isso que a palavra evangélica quer dizer. Mas a gente entrou num contexto tão ruim, quer dizer, tempos de crise, que se prefere tirar o nome ao invés de enfatizar aquilo que de fato nós somos. Versículo 17, vamos ler? Porém, é melhor sofrer por fazer o bem, por esta vontade de Deus, do que fazer o mal. 18. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Se for da vontade de Deus você sofrer, agradeça a Deus. Que o seu sofrimento não seja por fazer o mal. Tem muita gente sofrendo por fazer o mal, tá? Então, se for o sofrimento por fazer o mal, tem que se preocupar. Agora, se for por ser a vontade de Deus, dobra o joelho e agradeça a Deus. Vamos lá para o versículo 18, onde ele fala assim, ó, Cristo uma vez por todas. Pessoal, que palavra é essa? O próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados. Tio, se você está pagando pelos seus pecados, isso é mentira. Iraninho, você está pagando pelos seus pecados, isso é mentira. Isso é mensagem anticristã. Cristo já pagou isso. Cristo já pagou pelos teus pecados. Essa é a obra vicária de Cristo. Pessoal, eu já fiz essa pergunta, vou repetir hoje e vou repetir domingo de novo. A mesma pergunta. Eu ando muito preocupado com a geração futura. Por quê? Que Cristo essa geração está recebendo? Vamos acompanhar os cânticos. Vamos acompanhar muitas pregações. Que Cristo essa geração futura está recebendo? Todo tipo de Cristo, menos o Salvador. Menos aquele que morreu uma vez por todas pelos nossos pecados. Cristo já pagou pelos meus pecados. Essa é a graça de Deus. Eu tenho essa certeza. Essa é a razão da minha esperança. Por isso que eu gosto muito, gente, de ir em velório. Eu gosto muito de ir em velório. Por quê? No velório, geralmente, quando você chega no velório, o que as pessoas dizem? Eles começam a enumerar as qualidades da pessoa. Mas a minha pergunta é, aquela pessoa vai entrar no céu por causa das qualidades dela? Não. Por Cristo. Morreu crendo em Cristo, vida eterna. Morreu sem Cristo, inferno. Essa é a nossa esperança, ponto final. É a nossa esperança. Uma vez por todas. Pedro está falando isso. A Bíblia fala isso. Ela diz lá em Hebreus, capítulo 9, ela dá uma grande explicação sobre isso. Não fique se preocupando, o juiz se atormentando, pensando assim, eu estou pagando pelos meus pecados. Algumas vezes, o juiz está sofrendo porque é vontade de Deus. Outras vezes é porque tomou decisões erradas. Algumas vezes, você está sofrendo porque é vontade de Deus. Outras vezes é porque tomou decisões erradas. Mas os teus pecados já foram pagos em Jesus. Eu não estou pagando por eles. É normal, a gente falar, a pessoa está às vezes sofrendo uma decadência. Está pagando o que ele fez lá no passado. É bem isso, né, Lili? É bem isso, né? Está pagando. Tanto que a gente é tão assim que geralmente a gente fala assim, você vai pagar isso aí, você vai pagar. E se não for para mim, vai ser para Deus. Né? A gente fala isso. E algumas vezes, gente, fazendo um parênteses, algumas vezes nós não entendemos o grande amor de Deus. A pessoa praticou todo tipo de barbaridade a vida toda. No último momento de vida se arrependeu. Para onde essa pessoa vai? Para o céu. Nós queremos questionar o amor de Deus, porque a gente acha que ele deveria ter pago. E a gente se esquece que quem pagou os nossos pecados foi Cristo Jesus.
Versículo 19. Vamos ver, versículo 19. Aquela parábola que Jesus Sim. lá do que o pessoa foi contratar as pessoas, uns trabalharam de manhã de sol a sol, outro pegou a tardezinha e receberam mesmo A mesma moeda, né? a moeda. Pô, mas quem trabalhou mais foi enganado. E foi tão interessante que ele colocou os que ele chamou por último e colocou na frente, na fila, e deu o mesmo. Aí o cara começou a chamar e falou: opa, se ele está pagando esse valor para aquele cara que trabalhou 2 horas por dia, para mim ele vai pagar 3 vezes mais. Quando chegou lá, o mesmo preço, o mesmo valor. Olha, eu te contratei por esse valor, eu te chamei por isso. Quem somos nós para questionar Deus? O amor de Deus. O amor de Deus. Porque nós não entendemos isso racionalmente, gente. Isso não entra na razão, isso cabe tão somente na nossa fé. E Pedro continua, vamos ler o 19? E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Esse aqui é complicado. Credo apostólico. O que nós confessamos? Esse é o inferno. Desceu ao inferno. Isso aqui que muitos falam que é do purgatório. Desceu como? A minha pergunta é: como que Jesus desceu para o inferno? Para mostrar que ele tinha ressuscitado. Ele estava. Olha o 18, vamos ler o 18 agora e 19 juntos? Vamos lá, vamos começar lá. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Quem foi o primeiro a ver Jesus ressuscitado? O derrotado diabo. Que desespero! Que desespero! Ele estava vencido. Jesus foi crucificado, o Cordeiro de Deus, sacrificado pelos pecados, ressuscitado, ele fez. O que ele fez? Está ali o termo, pregou. No original, a gente pode dizer a palavra proclamou, ou seja, Jesus anunciou algo, mas o texto não está falando o quê? Só está falando, pregou aos espíritos que estavam presos. Mas o que ele pregou? O texto não diz, mas nós podemos dizer, ele proclamou, ele anunciou a sua vitória. Ele gritou do alto da cruz: está consumado. Desceu ao inferno e anunciou: diabo, infelizmente acabou para você. Você está vencido. O preço que você pediu pelo ser humano foi pago. O preço que você pediu pelo ser humano está pago. Eu já o paguei no alto da cruz. Versículo 20, vamos ver? Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As outras pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aqui mostra quem estava no inferno. Quem estava no inferno? Aqueles que na época em que Deus falou para Noé construir a arca, e eles debocharam, duvidaram, não creram. Foram salvas apenas 8 pessoas. Deus esperava, diz ali, ansiosamente. No tempo de Noé, a esperança de Deus estava esperando ansiosamente. E por que Deus esperou ansiosamente? Pedro responde na sua segunda carta, capítulo 2. Porque Deus queria que aquelas pessoas se arrependessem, que elas fossem salvas. É o mesmo hoje. Deus tem uma esperança, gente. Deus tem uma, não é esperança, Ele tem uma ansiedade em que o pecador se arrependa. Ele tem uma paciência que nós não conseguimos compreender o tamanho da mesma. Sempre convidando, sempre esperando o pecador. Versículo 21.
aquela água representava